Olá, meus amigos, beleza? Canal F. Carvalho, Opinião, Cristianismo e Política. Meus amigos, esse canal, como o próprio nome já diz, é de opinião. Aqui eu dou a minha opinião, trago opinião sobre assuntos diversos. Não é um canal de notícias, e sim de opinião. Opinião dentro da Bíblia, a palavra de Deus, porque o canal é um canal cristão, conservador e patriota. Eu estou aqui para falar de dois tipos de líderes, dois tipos de político, aquele que pensa em si e aquele que pensa nos outros, aquele que pensa de forma particularizada em si, no que é seu, em si próprio, e aquele que pensa no todo, no geral, nas pessoas, pensa nos liderados. O líder que pensa em si, ele está interessado apenas naquilo que lhe interessa, apenas naquilo que lhe importa. Está preocupado consigo mesmo, com a sua agenda, com o seu projeto, com o seu brilho, a sua estrela. Este tipo de líder está preocupado com a sua biografia, está preocupado com as suas conquistas pessoais, com seus negócios. A sua agenda, ele tem uma agenda própria, uma agenda de poder, uma agenda de riqueza, uma agenda de compras de propriedades. Parte da liderança política não tem a mínima condição de ser político, porque o próprio conceito de política está preocupado com o todo, porque é eleito para representar a maioria. O político eleito dentro da verdadeira democracia, com a verdadeira democracia, é eleito pela maioria, para representar a maioria, para representar o todo. É eleito pela maioria, mas é representante do povo, é representante do todo, de todas as pessoas. Em parte, as lideranças políticas pensam em si, logo eles não estão habilitados, não têm a competência necessária, a condição necessária, a condição básica para serem políticos. E a população está muito atenta a isto. O político, na concepção verdadeira da palavra, político eleito democraticamente, dentro da verdadeira democracia, ele foi eleito para representar a maioria. Ele foi eleito para representar o todo, para ser representante do povo e trabalhar e exercer a liturgia do seu cargo em função do todo. A população está atenta a isso. E quando vê um político trabalhando em prol da sua própria agenda, olhando para si, e tem dado resposta, e esperamos que esta resposta se concretize nas urnas, sempre olhar esta questão quando for votar. Em 2022, o ano que vem, teremos eleições presidenciais. As eleições do ano que vem vão eleger o presidente da República, vão eleger os senadores, deputados federais, deputados estaduais e distrital, os prefeitos municipais, os vereadores das câmaras de vereadores dos municípios. Então, vai ser muita gente eleita nas eleições do ano que vem e que o olhar atento da população se concretize no ano que vem, no ano de eleições, quando a população for votar, observar bem o político, essa questão do político, ter a capacidade de ser preparado para olhar para o todo, para exercer a liturgia da função do cargo público, olhando para o todo, governando e legislando para o todo, para a população. Eu quero aqui ressaltar exatamente estes dois tipos de líderes, esta diferença que há entre estes dois tipos de líderes. O líder que pensa no povo, pensa nos seus liderados, que age, que exerce a função do seu cargo, a liturgia do seu cargo, em função daqueles os quais ele lidera ou aqueles que eles representam, no caso do político, os seus eleitores, a população do município, do estado, e a população brasileira
em última instância. Nós vemos aí políticos que estão muito preocupados em tirar proveito da política, e o resultado disso são líderes na política que aproveitam e criam situações para tirar proveito, recebem propina, e estão pensando apenas no seu projeto. O político que recebe propina está pensando no seu umbigo. O político que se comporta na base do toma lá da cá está preocupado apenas consigo mesmo. Então é muito importante observar isso. Político que recebe propina, político que recebe por decisão, né, e cobra por votar favorável a determinado projeto, a determinada lei. Políticos que vivem usando a tribuna, os microfones, os meios de comunicações, a mídia, para destruir e queimar o seu adversário político, porque só pensa em si mesmo. Político que exerce o seu cargo em função do todo, em função do povo, daqueles quais ele representa, eles não agem para queimar o seu adversário político, para diminuir. Não, critica o que precisa ser criticado, o que está errado, aquilo que não concorda, mas não vive à base de destruir a imagem do seu adversário político. E a política brasileira está cheia de velhacos, né? São os velhacos carismáticos, aqueles velhacos, as raposas velhas da política brasileira, que sabem negociar, tem tato para negociar, tem um jeito de fazer, tem um jeito de tratar, tem um jeito de lidar. Aqueles políticos que agradam todo mundo, que querem agradar todo mundo, eles não se posicionam nas questões importantes, mas eles sempre são contra as coisas importantes. Esses políticos, eles não exercem a liturgia do cargo para a população. Então, esses políticos precisam ser banidos da política brasileira, eles precisam ser reprovados e rechaçados pela população brasileira o ano que vem. É muito importante. É muito importante que a população entenda, olhe na cara daquele político, raposa velha, velhaco, que sabe negociar, que tem tato, que tem jeito. Muito cuidado com aqueles que são polidos, muito cuidado com políticos polidos, porque eles não ofendem ninguém, porque eles não dizem o que está errado. Eu quero chamar a atenção para você observar, tem uma característica muito importante que é necessário o líder ter. O líder político precisa ter esta qualificação, a qual eu vou falar agora, que é a característica de ser profeta. Político cheio de tato, cheio de dedo, cheio de não me toque, com palavras superficiais, políticos que surfam, né, que são como surfistas, eles ficam só por cima da onda, eles não mergulham, eles não vão fundo, não são políticos profundos, políticos que se posicionam profundamente nas questões que o povo busca, o povo quer. Tome cuidado com estes políticos. Devemos dar oportunidade àqueles políticos que se posicionam sobre questões que a própria população está buscando, questões importantes, não político que se posiciona sobre o aborto. Político é favorável ou não ao aborto. Se for favorável, dê um voto de confiança. Político que se posiciona com relação à legalização das drogas. Então, observe, esse político deve ter um voto de confiança. Se ele for contra a legalização das drogas, dê um voto de confiança a ele. Agora, se ele for contra, então, esse aí, a ideologia, a visão de mundo dele já é distorcida, ele vai fazer mal, ele é político apenas para defender a minoria que é a favor da legalização da droga. E ele, politicamente, é eleito para defender a maioria. Para a maioria e não pela minoria. Porque democracia é isso, democracia é sempre pela maioria. Se o político é defensor de minorias, não vote nele.
porque democracia não é defesa de minorias, democracia é em favor da maioria. Político que se elege em cima de defesas de minorias, esse é esquerdista, porque os esquerdas se posicionam e vivem e fazem das minorias a sua bandeira. A democracia a qual elege os políticos é pela maioria e sempre pela maioria, porque democracia é isto. Democracia é o mandato da maioria. Democracia é o voto da maioria, é o desejo da maioria. Paciência. Paciência. Ora, agora, se o político vive e faz das minorias a sua bandeira, esse aí é um esquerdista. É um esquerdista. Eu não voto em esquerdista, eu não voto em esquerdista. E tem velhas raposas na política que são carismáticos e defensores das minorias, enquanto a maioria, pena e democracia, repito, é a maioria e não a minoria. A minoria precisa se adequar à maioria, se não se adequar, pelo menos aceite e respeite. Você não tem que aceitar, que concordar com ela, mas pelo menos respeite. A minoria perdeu, respeite a vontade da maioria. A minoria perdeu, respeite a vontade da maioria, porque é a vontade da maioria. Então, tome cuidado com os políticos, raposas velhas, carismáticos, que são cheios de tato, cheios de palavras bonitas e não se posicionam. É político que não se posiciona com relação à ideologia de gênero. Não vote nesse tipo de político de jeito nenhum. Uma das coisas que você precisa é investigar se o seu político defende a ideologia de gênero. Ele é a favor? Eu não voto em candidato que é a favor da ideologia de gênero. Resumidamente, o político que pensa em si mesmo, ele não serve para ser político e os brasileiros precisam dar resposta a esse tipo de gente. E votar naqueles políticos que pensam no todo, que pensam na maioria, que pensam na população. São esses os políticos que precisam permanecer na política. Muita gente me pergunta, mas por que você, o cara tão assim, vota em Bolsonaro, é eleitor de Bolsonaro? É porque eu vejo na pessoa do presidente Bolsonaro um líder. Primeiro, ele pensa no todo, ele pensa na maioria. Ele não está preocupado com a sua biografia, ele não está preocupado com a sua própria vida, ele não está preocupado com nada disso, ele está preocupado com a maioria e ele tem dado mostras e ele tem exercido o seu papel na presidência do Brasil e mostrou isso e cada vez mais tem a minha confiança e o meu respeito porque ele pensa no todo. Ele pensa no todo. Quando ele disse, olha, minha gente, vamos pensar na questão da doença, mas vamos pensar também na questão do emprego. Ele estava pensando no todo. Os políticos defensores das minorias e das pautas das minorias, não, estavam pensando somente em minorias e muitos deles apenas surfando nas ondas, porque tem muito político, como já disse, ele surfa nas ondas, e o presidente Bolsonaro não, pensando no todo, pensando na maioria. Uma pessoa que tem demonstrado corretude. Então, meu povo, muita atenção em 2022, ano de eleições, já começando aí, os candidatos se articularem, Lula com PSDB, Lula com Alckmin, né? Essas negociações que estão acontecendo no antro da política, no antro dos partidos, né? São partidos que não andam na luz. O presidente Bolsonaro foi para o PL, né, a sua chegada no PL já foi razão para alguns caírem fora, e tem que cair mesmo, e tem que cair fora mesmo. Quem não concordar, quem não estiver satisfeito, que caia fora. Os incomodados que saiam. E o presidente Bolsonaro é um líder autêntico, verdadeiro, e quem não concordar com ele, paciência. Ninguém tem que concordar com tudo, ninguém tem que concordar com ele para dar continuidade a esta agenda conservadora de governo, que é o que dá certo, é a única agenda que dá certo para qualquer nação do mundo, e aqui no Brasil nós temos visto acontecer pela primeira vez na história do Brasil uma agenda de governo conservadora e que de fato é tão positiva que conseguiu tirar o Brasil de uma situação terrível que a esquerda colocou
ao longo de décadas, e também é tão positiva a agenda do presidente Bolsonaro, uma agenda conservadora, que conseguiu atravessar toda essa pandemia e o Brasil está aí de cabeça erguida, avante, e o barco continua, o navio está no mar e vai dar certo sim, porque a agenda conservadora dá certo, a agenda de governo conservadora cristã, as bases da agenda, as bases dos princípios e fundamentos judaico-cristão, dá certo sim, e o Brasil vai dar certo, se Deus quiser, e com o nosso presidente Bolsonaro aí para 2022, sempre prestando muita atenção aí nessas alianças que estão acontecendo entre essas raposas velhas da política, esses caciques, carismáticos, cheios de carisma, e consegue arrepiar as multidões, mas muito cuidado, porque eles são lobos vestidos de ovelhas, com peles de ovelhas aí para enganar a população. O brasileiro já foi enganado demais. Agora, meu povo, é necessário que o brasileiro seja cético com relação aos políticos, não pode ser cético com relação a Deus. As pessoas não podem ser céticas em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas têm que ser céticas com relação aos políticos, céticas mesmo. Agora, quando o político mostrar que é um bom político, que é um político, um líder que pensa na população, pensa no todo, pensa no Brasil, pensa no Estado, pensa no município, aí sim, depois de provar, e o presidente Bolsonaro provou e está provando cada vez mais, e cada dia mais está provado que o presidente Bolsonaro é o melhor presidente do Brasil, simplesmente porque ele pensa no todo, ele pensa no Brasil. Ele não é como os demais, ou pelo menos até aqui, o presidente Bolsonaro tem sido um político que pensa no todo e não como os demais. Torcemos para que ele continue assim, porque se continuar assim, o Brasil vai dar muito mais certo, e com certeza em 2026, depois que o presidente Bolsonaro não puder mais se candidatar e continuar na presidência, aí teremos outro, até lá Deus vai levantar outro político à altura, pelo menos, do presidente Bolsonaro para governar a nação. É isso aí, meus amigos, espalhe este vídeo, é nisso que eu creio, é a minha opinião. Se você concorda com essa minha opinião aqui, então divulga aí este vídeo, manda aí para as pessoas, manda mesmo, compartilha nas suas redes sociais. Agora, se você não concorda com a minha opinião, deixa aí o seu dislike, tá valendo também. Deixa o seu dislike aí, senta o dedo aí no dislike, eu não tenho problema com dislike não, minha gente. Não gostou? Dá o dislike aí, dá o dislike. Agora, se gostou, deixa o like aí para ajudar o canal e também compartilha nas suas redes sociais. Valeu, meu povo, a gente se vê no próximo vídeo.